falar a respeito da rede, falar a meu respeito. Eu sou aí secretária executiva da rede há 4 anos. Ela era uma iniciativa do CEBEDES, antes de se transformar numa associação, e isso ocorreu em 2017. Então, hoje em dia, a personalidade jurídica reflete o que mais queremos na rede, é que seja um ambiente de promoção de debates, como estamos fazendo aqui hoje, e também de compartilharmos conhecimento. Estamos todos aqui na Rede ACB para aprendermos uns com os outros. Então, muito brevemente, alguns slides que explicam um pouco a motivação da criação da Rede ACB. Ela foi criada logo depois da Rio+20, em 2013, em razão de vários manifestos internacionais bastante importantes, né? A própria criação da Life Cycle Initiative em 2002 pelas Nações Unidas já pretendia orientar a tomada de decisão de forma mais integrada, considerando os impactos no ciclo de vida. Então, considere esse ciclo de vida aí a extração de matéria-prima, o que acontece na fase de beneficiamento, produção, consumo, descarte ou um novo início de ciclo. Então, é esse olhar integrado que promovemos aí, que também foi forçada a importância disso em tantas publicações importantes, e por isso que temos na rede empresas de segmentos totalmente distintos, e é essa variedade que é muito importante, muito rica. O problema de um pode ser solucionado com algo, uma boa prática de um setor que normalmente não teria interação, possivelmente, e também temos ONGs, academia, governo, pesquisa. É muito importante ter também esses olhares, inclusive críticos à ACV. Temos aí que trabalhar para avançarmos em várias coisas que ainda precisam ser melhoradas no conceito e também na própria metodologia, e é para isso que estamos na rede. Nós sempre discutimos algum tema especial que promova esse pensamento de ciclo de vida, ou a própria adoção de uma avaliação de ciclo de vida, se for o caso. E em maio, por exemplo, aqui só um exemplo de uma das reuniões, a gente tratou do Design for Environment. Então, como é que a gente pode evitar que um impacto aconteça e que tenha que ser compensado, como temos em vários momentos hoje, e sim pensar os impactos antes e já mitigá-los no próprio design, na própria ideia inicial de algum produto e serviço. E se a mitigação não pode acontecer na própria empresa que está lançando uma inovação, que já pense em parcerias para fazê-lo. Então, o que a gente fala muito na rede também, e eu acho que as discussões da COP26 agora da própria pandemia, deixaram isso muito claro, que ninguém vai conseguir resolver nada sozinho e que somos mais fortes todos se trabalharmos em parcerias, o que demanda, evidentemente, uma mudança de vários processos e até de indicadores. E falando de métricas, é o que a gente discute em um dos grupos de trabalho que nós temos, que é coordenado aqui pela nossa querida Cris, no grupo de trabalho de economia circular, que começou com uma dinâmica com a Luísa Santiago, em 2017, da Ellen MacArthur Foundation no Brasil. Nós defendemos, promovemos aí a complementaridade entre economia circular e a avaliação de ciclo de vida, o pensamento de ciclo de vida. Por isso, desde 2017, que tem esse grupo, promovemos aí muitos debates com atores internacionais, inclusive, com excelentes práticas no Brasil, como a reciclagem de latas, enfim. É um ambiente muito estratégico e muito concorrido, todos querem participar desse GT, e esse ano já tivemos a oportunidade de debater economia circular e a ACV na construção, que foi agora em julho, e hoje temos o prazer de discutir a complementaridade no setor de eletroeletrônicos. Então, muito obrigada aqui por essa parceria, por toda a dedicação aqui, Cris e todos os colegas. Muito obrigada. Obrigada, Sônia. Como a Sônia disse, esse
GT de economia circular, né? É um GT que procura agregar vários setores, né? Várias áreas, para que a gente veja diferentes opiniões de todo mundo e que a gente tente linkar a economia circular com a avaliação de ciclo de vida, né? Porque é assim que a gente entende que a avaliação de ciclo de vida ela é uma complementação ou ela é uma mensuração da economia circular, né? Obrigado. Bom, agora eu gostaria de convidar o Carlos Oddi. O Carlos é o diretor do FIT, Flextronics Instituto de Tecnologia. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a Flex, né, sobre o ecossistema Flex e a ACV. Carlos, por favor, fique à vontade. Pessoal, primeiro eu gostaria de agradecer a Sônia, agradecer a todos os participantes aí, dizer que é um prazer enorme conversar com vocês aqui hoje. A gente está aí nessa jornada aí de economia circular faz mais ou menos uns 9 anos já. Uhum. Eu, Josué, Cris e tal. E uma das coisas que eu ouvi lá no começo da jornada é que a gente sempre tem mais pergunta do que resposta em relação à sustentabilidade. E eu acho que esse tipo de evento aqui ele é legal para tentar resolver algumas das perguntas que a gente tem também. É um evento de aprendizado. E uma coisa que tem mudado nesse tempo todo é que a sustentabilidade, a economia circular, que era uma coisa muito abstrata, talvez para os executivos, à medida que o tempo passa, está se tornando menos abstrata. A gente vê aí com a COP26, com a questão do mercado de carbono, etc. e tal, já dá para transformar em dinheiro, né? Então, tem um produto lá que tem um impacto de tantos quilos de CO2, eu multiplico isso por um valor de CO2, seja no mercado voluntário ou no mercado regulado, que não tem ainda no Brasil, mas você acaba transformando isso de uma maneira bem factível aí para o executivo, falando, olha, você está produzindo esse impacto aqui, ó, R$50 por produto, R$10 por produto, seja como for, já é um impacto. Isso tudo tem muito trabalho aí da ACV, né? E eu acho isso muito legal, uma complementação muito boa. Eu vou aqui passar alguns slides do nosso ecossistema que falam basicamente no que a gente acredita. A gente vem trabalhando aí, eu olho aqui, o Ademir está com a gente desde o início dessa jornada, o Diego, tem bastante gente aqui que já conhece, né? Talvez alguns de vocês não conheçam, então eu vou passar assim, o que a gente montou ao longo de alguns anos aí no ecossistema Flex. E aí, quem tiver dúvida, pode me procurar offline aí, ou eu, a Cris, ou o Josué, todo o grupo aqui. Até se vocês quiserem marcar uma visita, a gente sempre gosta de discutir os assuntos. Então, falar um pouco do que a gente acredita aqui. O primeiro ponto é assim, o mundo precisa de economia circular. De todas as coisas que a gente ouve falar, parece que a economia circular é a que mais é adequada hoje para vencer os nossos desafios, aí, desafios não só de sustentabilidade ambiental, mas também a parte social, a parte econômica. Então, na nossa visão e com a nossa experiência, a parte de economia circular é realmente uma coisa que resolve boa parte do problema. Só que para a economia circular precisa de novos produtos, né? A maioria das pessoas, quando pensa nos novos produtos, pensa nos produtos lá para o consumidor. Eu queria desafiar um pouquinho isso e falar que assim, a economia também precisa de novos produtos que vão criar a nova economia. Então, produtos que vão, por exemplo, esse aqui é um dos produtos feitos na Flex hoje no Brasil, que é um tracker para energia solar. Quer dizer, a gente precisa de energia limpa precisa de equipamentos, precisa de máquinas e tal. Costumo dizer que a economia linear foi feita lá 1800, mais ou menos, 1780 e tal, desde lá tem sido otimizado e já existem equipamentos fantásticos e super produtivos para a economia linear. Mas esses equipamentos fantásticos e super produtivos para a economia circular, eles ainda não foram criados, eles precisam ser criados.
seja para produção de energia, seja para reciclagem, seja para reparos, seja para o que for. Mas também existe a questão dos produtos que vão preencher as necessidades dos consumidores. Então, isso é importante também, grande parte dos nossos participantes hoje aqui tem a ver com isso, né? Produtos que vão para o mercado final. Mas não vamos esquecer do primeiro, porque o primeiro que vai alimentar as indústrias que vão fazer os segundos. E esses novos produtos, eles precisam de um novo mindset para ser feito, né? Precisam ser menos intensivos em recursos, e aí as análises de ciclo de vida, elas são fundamentais. Eles precisam ser mais intensivos em serviços. Uma das coisas que a gente nota dentro da economia circular, que assim, tão importante quanto o menor impacto ambiental, é a criação de empregos. Quando a gente fala em economia circular, a gente fala em empregos de logística reversa, a gente fala em empregos para reparo de equipamentos, para reciclagem, são áreas em que tem uma mão de obra muito intensiva. Então, em outras palavras, o que a gente faz na economia circular é trocar energia por empregos, né? Então, isso é uma coisa boa, é uma coisa que assim, o mundo inteiro precisa. E também a gente acaba tendo a frase aqui de baixo, né, de desacoplar o crescimento econômico da extração de recursos, né? Uma coisa também desejável. Agora, a gente montou um negócio super legal e montou aqui no Brasil, né? Foi o primeiro ecossistema integrado do mundo na parte eletroeletrônica para a economia circular. E por que a gente consegue montar isso no Brasil? E a Flex é uma empresa internacional, por que a gente não montou isso em outro lugar? A gente tem um monte de problema aqui no Brasil, não preciso falar disso, mas a gente tem umas coisas boas que a gente tem que aproveitar. Então, por exemplo, a lei da informática permitiu que tivesse grande parte das empresas de eletrônicos instaladas no país. Tem a Flex, tem outras, muitas aí na região de Campinas, também tem em Manaus um polo muito grande. E a gente está muito perto do mercado consumidor e está muito perto de boas universidades e centros de pesquisa. Isso faz com que, por exemplo, um produto que seja fabricado em Sorocaba ou em Jaguariúna, nas nossas fábricas, ele vai para campo e em 10 dias, 20 dias, a gente já tem um retorno sobre a qualidade daquele produto. E aí a gente consegue melhorando os produtos ao longo do tempo e corrigindo problemas de qualidade, fazendo com que eles fiquem mais duráveis. E caso eles venham a quebrar em algum momento, o ciclo de retorno também para fazer o reparo ou para fazer reciclagem, ele não é um ciclo longo. Contrastando isso com o que a gente tem em outros lugares do mundo, por exemplo, Estados Unidos ou Europa, eles são muito desenvolvidos em termos de conceitos de economia circular, ou conceitos de sustentabilidade, mas a produção vem, a maioria da Ásia, grande maioria da Ásia. Então, você fazer essa logística intercontinental, ou você fazer essa realimentação de informações para a melhoria do produto, quando as distâncias são tão grandes, é muito mais difícil, o ciclo é mais longo. Então, a gente tem um ciclo mais curto e consegue aprender muito mais rápido com isso. Isso nos dá vantagem de poder criar coisas como a gente criou o Synctronics, como a gente tem iniciativas também na área de indústria 4.0 aqui no Brasil, são vários pontos. E aí falar um pouco da Flex aqui, não é uma propaganda, mas assim, só para dizer, ó, a gente trabalha uma empresa, que é uma empresa grande, que tem mais de 100 sites no mundo inteiro, são mais de 30 países. Com orgulho, a gente pode dizer que os nossos sites aqui do Brasil eles têm um destaque, tanto no ponto de vista ambiental, né, de ser sites zero waste, como do ponto de vista de produtividade, que é uma coisa que, às vezes, os jornais nos deixam meio cegos, mas, assim, Sorocaba e Jaguariúna estão entre os sites mais produtivos do mundo, da Flex, então, provavelmente entre os 5 mais. Na última medição, Sorocaba foi o melhor de todos os sites, para ter ideia. O que a gente faz? A gente faz esse tipo de equipamento aqui, então, basicamente equipamentos eletrônicos, celulares, computadores, impressoras, servidores, trackers para energia solar, carregadores, etc.
E aí eu vou contar um pouco da história aqui, de como a gente foi montando esse ecossistema. E esse é o último slide, o mais importante, no meu ponto de vista. Então, a Flex, daqui até 2012, ela tinha uma configuração que a Flex basicamente tinha no mundo inteiro, onde existia uma operação de manufatura e alguns serviços de pós-manufatura, que são os serviços, né, de reparo, o centro de distribuição, que mandava para o mercado consumidor. E aí um cliente nosso nos desafiou mais ou menos assim, falou, ó, você já faz os produtos para a gente, né? Por que você não desfaz os produtos para a gente e usa o material que você coletar como matéria-prima para o próximo ciclo de produtos? A gente achou interessante a ideia, não sabia fazer, mas aí a gente montou um grupo. Boa parte desse grupo tá hoje nessa reunião aqui, e a gente acabou criando o Synctronics. E dentro de um ano e meio de operação, a gente conseguiu fazer em ciclo fechado, né, a recuperação do plástico, ou seja, parte do plástico que voltava do mercado na forma de lixo eletrônico, a gente separava, tinha todo um processo, que não é um processo tão simples assim, mas é um processo de separação, purificação, extrusão, e a gente conseguia fazer peças que realimentavam já a fábrica. Então, depois a gente foi aprendendo com o tempo que não era só o plástico rígido que poderia ter esse fim. A gente tem lá a questão do plástico flexível, a gente tem o aço, o alumínio, o cobre, os metais de maneira geral. Para alguns deles a gente não tinha o closed loop, a gente tinha o open loop, como metais, por exemplo, não fazia sentido a gente fazer aí uma planta de recuperação de metais. Então, a gente construiu uma rede de parceiros. Mas o fato é que, a partir desse momento em que a gente tinha um grupo dedicado a isso, a gente começou a ver o lixo eletrônico e os seus componentes com outros olhos, com os olhos de que são recursos. E aí a gente foi, aos poucos, definindo para cada tipo de material um tipo de reciclagem, um tipo de reaproveitamento, alguma coisa que desse para aproveitar. E é um trabalho, pessoal, que é um passo por passo, não existe um Big Bang do tipo, vou fazer do dia para a noite um zero waste. Não, você tem que desenvolver fornecedores, você tem que desenvolver técnicas de separação, você tem que deixar o material, às vezes não é nem técnicas de separação, é técnicas de não mistura, né? Porque material misturado tem pouco valor no mercado, material separado tem mais. Então, assim, é um trabalho realmente de formiguinha aí, passo a passo, ao longo de tempo, mas a gente foi lá e conseguiu certificar o Synctronics como Zero Waste, pela UL. E é uma coisa interessante porque o Synctronics em si, ele recebe só lixo, né? Lixo eletrônico. Então, a entrada são 200 toneladas de lixo e a saída é Zero Waste para aterro, né? E 3 meses depois, a gente viu que era uma boa prática, que podia ser expandida para Flex, para essa operação maior aqui à esquerda. E aí a gente expandiu essa operação de Zero Waste, e hoje todo o complexo aqui ele é certificado Zero Waste. O que é uma coisa interessante, são 5.000 pessoas, mais ou menos, tomando café, almoçando, jantando, caminhão entrando, caminhão saindo, etc. E hoje a gente produz zero lixo para aterro. A certificação nossa é a Platinum, que é a mais rigorosa da UL. Aí, grande parte dessa tecnologia ela acaba tendo um apoio, pelo menos, do FIT, que é o nosso Instituto de Pesquisa, onde algumas tecnologias são desenvolvidas para apoiar. E tem uma coisa que a gente foi percebendo, que reciclar é muito bom, mas reparar e reutilizar é ainda melhor. E aí a gente foi para alguns tipos de material, quando a gente tem acordo com os clientes, a gente passou a fazer um processo de reparo desses equipamentos e deixar eles disponíveis para os nossos colaboradores do ecossistema comprarem. E aí a gente montou um site chamado afabrica.com, que é mais ou menos uma oferta um retail, né, um varejo para nossas ofertas circulares. E aí ele é um sucesso, toda vez que a gente tem equipamento lá, acaba sendo vendido em 1 ou 2 dias, os funcionários que conhecem a qualidade do produto que é feito, eles acabam comprando isso muito rápido, né? Mas reciclar é bom, reutilizar é melhor. Agora, mais legal ainda é fazer os produtos para o futuro.
Então, até a Sônia comentou isso, né? O design para a economia circular, o design for environment, é a coisa que mais tem impacto, né? Esses equipamentos que a gente está mexendo hoje em todo o ecossistema, são equipamentos talvez que foram construídos há 10, 15 anos atrás, e para serem construídos 10, 15 anos atrás, eles foram projetados há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, a gente não tinha toda essa consciência que a gente tem hoje sobre meio ambiente, sobre impacto ambiental. Então, o melhor hoje é fazer os produtos de uma maneira diferente, fazer já imaginando no impacto que eles vão criar, e aí a CV tem um papel fundamental, pensando já na reciclagem, pensando já no reparo, pensando já no que vai acontecer lá na frente. Então, a gente montou esse Product Innovation Center, que é uma espécie de um hub, é um lugar onde a gente junta todo esse conhecimento do ecossistema e planeja os produtos do futuro. Às vezes é o produto, às vezes é um modelo de negócio. Mas a gente tem apoiado tanto os nossos clientes principais, quanto algumas startups. E a gente acredita muito nisso, né? Que os produtos que vêm daqui para diante, até tinha feito na introdução aí, né? Esses novos produtos que vão mexer muito a dinâmica aí da economia. Pessoal, era isso. Então, aqui acaba isso é o que a gente chama, né, do ecossistema completo, é o ecossistema em que a gente continuamente aprende todos os dias coisas novas aqui, e queria aproveitar e dar as boas-vindas aí a todos e desejar um ótimo evento aí para todos nós. Obrigado, Cris. Obrigado, Sônia. Obrigado, Carlos. Obrigado pela participação. O Carlos é um parceiro de longo tempo. Na verdade, foi o Carlos que me introduziu, que me apresentou para a economia circular, e estou bastante satisfeita. É um mundo muito, 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 muito legal, né? E é uma coisa assim, eu que já estou mais em final de carreira, me sinto bastante satisfeita de encerrar minha carreira em economia circular com todo esse aprendizado aí. Obrigado, Carlos. Bom, a gente agora vai abrir uma mesa de discussão, né? A gente convidou algumas pessoas para participar dessa mesa. Em seguida, a gente vai abrir para discussão com as pessoas que estão assistindo ao evento, tá bom? Então, a primeira pessoa a ser convidada foi o Diego Muta, da HP. O Diego, ele é gerente de operações de Closed Loop, né? Diego, obrigado. Obrigado, Cris. Bom dia a todos. Eu tenho 5 minutinhos, é isso? Isso, 5 minutinhos. Legal, prometo que não vou passar. Eu trouxe alguns slides aqui bem rápido, e vai ser legal porque são slides que complementam a apresentação do Carlos, porque esse cliente que desafiou a Flex lá atrás foi justamente a HP, e aí vai ser legal mostrar como que a HP se insere nisso tudo, né? Que o Carlos apresentou. Então, bem legal que eu já estou na sequência aqui. Só antes, eu vou falar um pouquinho sobre essa estratégia de impacto sustentável da HP. Deixa eu só tirar aqui que é justamente aquilo que o Carlos trouxe no começo da fala dele, né, sobre como sustentabilidade cada vez mais tem se tornado algo muito tangível para todas as empresas e grandes corporações como a HP. E nesse ano de 2021, o nosso CEO apresenta uma nova visão, uma visão 2030 de impacto sustentável, e ele traz justamente esse impacto sustentável para o topo da estratégia. Claro que sustentabilidade sempre esteve permeando tudo que a HP realiza já há muitos anos, mas agora ele coloca efetivamente isso no topo da estratégia e coloca a visão que a HP quer se tornar a empresa de tecnologia mais sustentável e justa do mundo. Isso com essa visão de 2030. A partir disso é colocado esses 3 grandes objetivos estratégicos voltados para essa visão. O primeiro dele com foco na ação climática, que é o pilar de atuação da HP para o planeta, onde a HP vai atuar para essa economia de carbono líquido zero, ou seja, neutra em carbono e totalmente regenerativa, ou seja, uma economia efetivamente circular, neutra em carbono e que possa também trazer regeneração aos biomas. Ao mesmo tempo que essa economia, né, ela é trazida para
esse design dos nossos portfólios de produtos e soluções, para que eles sejam os mais sustentáveis do setor, né? Isso conectado aí com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU 7, 12 e 13. No segundo pilar, que é o pilar de pessoas, a gente traz um foco em direitos humanos, onde a HP está olhando para criar essa cultura de diversidade, equidade, inclusão, promover efetivamente os direitos humanos, justiça social, igualdade racial e de gênero. Isso não só internamente na HP, não só no que a HP ali atua internamente, mas em todo o seu ecossistema, desde os seus fornecedores, de um lado, até os seus parceiros, canais de distribuição e vendas na outra ponta. Isso para que a gente possa elevar esse padrão para todos, né? E, por fim, na parte de atuação em comunidades, a HP acredita muito nesse objetivo de equidade digital, ou seja, eliminar essa exclusão ou a desigualdade digital. Justamente pelo core business da HP ser tecnologia da informação, ser justamente digitalização, a gente sabe que a falta de acesso à tecnologia gera também falta de acesso a melhores oportunidades de educação, de emprego e assistência médica. Então, quando a gente trabalha para que isso se reverta, para que a gente tenha uma equidade digital, a gente está trazendo para as nossas comunidades, para as pessoas, melhores oportunidades de educação, emprego e assistência médica, que são aquilo que é necessário para que as pessoas possam prosperar. Tá bom? Aqui falar um pouquinho sobre o nosso principal programa que nós temos no Brasil, que é o HP Planet Partners. É o programa que a gente tem disponível para todos os produtos originais HP. Qualquer cliente pode acessar esse programa. É um programa completamente gratuito. Seja pessoa física, seja pessoa jurídica, pode acessar o nosso programa e solicitar a coleta dos seus produtos que chegaram, né, no seu fim do ciclo de vida dele, né? E a partir disso, a gente coleta esses produtos em todo o território nacional. E a gente traz isso para dentro do nosso ecossistema novamente, para que a gente possa trabalhar, tá? Esse aqui é uma outra visão, daquela visão superior que o Carlos trouxe, né? A gente tem esse ecossistema de manufatura integrada em parceria com a Flextronics, né? Lá em Sorocaba, e dentro desse ecossistema de manufatura integrada, hoje na HP a gente produz todo o nosso portfólio de produtos, né? Desde impressoras jato de tinta, impressoras laser, computadores, monitores, acessórios como mouses e teclados, até também os cartuchos de tinta, cartuchos de toner. E dentro disso tudo, nós também temos a manufatura de placas de circuito impresso, como placas-mãe ou placas de impressora. Nós temos também o nosso centro de distribuição integrado. Lá no FIT também nós temos uma parte de pesquisa e desenvolvimento da HP, em que a HP trabalha em parceria com o FIT. E, claro, como foco aqui da nossa conversa de hoje, nós temos o Centro de Inovação em Reciclagem e essa central de Zero Waste, que trabalha todos esses resíduos da manufatura para que nada seja levado à terra, tudo seja tratado adequadamente e, se possível, tenha um closed loop, onde é possível ter o closed loop. Tá? Aqui sobre essa operação, que é a operação que eu gerencio do lado da HP, que é essa operação de ciclo fechado de desperdício zero. É uma operação que a gente busca efetivamente fazer essa conversão, né, do modelo linear para o modelo circular. Então, aquilo que a gente trabalha no nosso programa HP Planet Partners, a gente tem esse recebimento e triagem dentro do Synctronics, em parceria com o Synctronics e a Flex. A gente faz, né, o trabalho de oportunidades de reuso e upcycling. O upcycling, claro, focado nesse reaproveitamento do plástico, onde esse plástico que sai, né, dos materiais eletroeletrônicos é feito esse processo de retorno deles às suas características mecânicas, estruturais, para que eles possam novamente ser reintroduzidos em peças e partes de novos produtos HP, né? E também a gente tem uma parte de reuso, onde é possível fazer reuso de produtos também, em parceria com a Flex, e na Fábrica.com também a gente trabalha, né? E também a gente tem toda uma parte de testes, né, e laboratórios, testes para garantir toda a qualidade desse material que é trabalhado, e também laboratório para que a gente possa trabalhar em desenvolvimentos em conjunto, né? Aquilo que o Carlos trouxe na fala dele também, né, desse ecossistema integrado e a oportunidade que nós temos no Brasil traz um ciclo mais curto de desenvolvimento para nós. A gente aqui no Brasil consegue desenvolver soluções inovadoras para esse setor. Um exemplo disso foi o desenvolvimento da resina reciclada na cor branca,
e não é apenas um branco comum, porque a HP também tem cores muito específicas no seu produto, então tem um desafio grande, né, para quando você fala do reciclado, você converter um material reciclado em uma resina branca com as características de cores solicitadas, e isso a gente conseguiu desenvolver aqui no Brasil, justamente por ter esse ciclo mais curto de desenvolvimento e também por ter um laboratório em parceria com recursos e tecnologias próprios para isso, né, com inovação, né? Tudo isso se reflete nos nossos produtos, onde a gente, desde 2012, a gente já coletou e reciclou mais de 6.900 toneladas, revertendo em produto, né, em conteúdo reciclado dos nossos produtos. Um exemplo que eu trago aqui é essa impressora, a impressora tanque de tinta HP, que hoje já conta com mais de 40%, né, de plástico de conteúdo reciclado, proveniente desse closed loop, dessa economia circular. E aí, como o Carlos falou, isso é habilitado também por esse ecossistema que é certificado Zero Waste, né? O L Zero Waste. Né? Então, é uma operação também bastante premiada e reconhecida externamente e que traz para nós também essa diferenciação, engajamento, conformidade com legislação, segurança de dados, que a gente investe bastante, porque isso para eletroeletrônico é crucial, e toda essa redução de impacto ambiental e inovação social também que a gente consegue trazer. E, por fim, só trazer também que, além disso tudo, também a gente amplia o nosso impacto com ações externas, né? Onde a gente tem parcerias pelas florestas e comunidades, em parceria com a WWF e a Conservation International. Um destaque para a Conservation International, que a gente lançou esse ano, em parceria com eles, uma campanha chamada Conectadas pelo Futuro. A HP está investindo para o plantio de mais de 48 mil árvores nativas na floresta amazônica, não só no Brasil, mas no Brasil, Colômbia, Equador e Peru, com mais de 70 mil hectares, né, de reflorestamento, colaborando também com as comunidades locais e povos indígenas e quilombolas que utilizam desses recursos, né, para um extrativismo sustentável deles, para que eles possam prosperar também, né? A gente também tem a economia circular inclusiva, em que a gente trabalha com cooperativas de catadores de reciclado, em que a gente desenvolve essas cooperativas, trabalha em conjunto com elas, reconhece o papel delas como educadores ambientais e os serviços que eles prestam. Através disso, a gente cria um modelo econômico viável, ao mesmo tempo que a gente melhora as condições de trabalho e conecta eles na cadeia formal de reciclagem, tirando eles desse sistema informal e que muitas vezes eles ficam dependentes de atravessadores, o que é prejudicial, né? Um outro exemplo também, uma campanha que nós fizemos esse ano, que a Flex também entrou em conjunto, que foi o HP Planet Partners e você, em que a gente colocou uma meta de ter mais de 30 toneladas de equipamentos coletados, que seriam revertidos em 30 toneladas de alimentos. A gente não só alcançou a meta, como a gente superou essa meta. Isso será divulgado em breve, oficialmente, mas a gente chegou a quase 40 toneladas, que já foram revertidas para o Instituto Gerando Falcões, apoiando famílias em situações de extrema pobreza. E, por fim, na parte de educação, a HP também investe bastante nisso e tem uma plataforma gratuita online, que é o HP Life, onde a gente tem cursos sobre negócios e empreendedorismo. Então, qualquer um pode acessar, está disponível, é gratuito, e hoje no Brasil já conta com mais de 35 mil usuários. A gente usa também essa plataforma como uma forma de desenvolver também, junto com o nosso time de voluntariado, junto a comunidades, etc., esses recursos. Por fim, aqui depois, acredito que esse material será compartilhado, eu coloquei alguns links para quem quiser conhecer um pouquinho mais, quiser ter acesso a tudo isso que eu trouxe. Aqui tem alguns links aqui bastante importantes para nós, tá bom? Então, acabei me apresentando, eu sou o Diego, trabalho na HP faz uns 7 anos e, como a Cris falou, sou gerente de operações aí de ciclo fechado e logística reversa da HP, tá bom? Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui participando desse debate e dessa sessão com todos, é um prazer para mim. Obrigada, Diego. Você gastou mais que 5 minutos só para registrar. Opa, desculpa. Tranquilo. Bom, mais uma pessoa que está aqui com a gente, o Ademir Prescanzin, ele é gerente executivo da Green Electron. Ademir, por favor. Bom dia a todos. Agradeço mais uma vez o convite, né, de todos vocês, da Sônia, Cristina, e é tão bom estar aqui, né, revendo velhos amigos de luta nesse tema, né, de economia circular e a logística reversa. Carlos Ode,
né, um amigo aí de quase 10 anos, né, lá do começo daquele desafio que a HP do Diego pôs, né, para se implantar uma logística reversa e nos ajudou muito, assim como o Josué, né, a criar toda essa estrutura que a Green Electron ela tem hoje. Então, agradeço o convite, é um prazer, e agradeço sempre a todos vocês por terem ajudado a Green chegar aonde chegou hoje. Bom, antes de falar sobre a Green Electron, né, gastando os meus 5 minutos, espero não passar também, queria falar um pouquinho sobre o Ademir, né? Porque eu estava ouvindo o Carlos falar, ouvindo o Diego, e começou a bater assim uma saudade, né, da época que eu trabalhava, né? Hoje eu sou um gerente executivo, mas eu não nasci um gerente executivo, eu já fui engenheiro, já fui técnico, já fui engenheiro, né? Tenho 40 anos de carteira assinada, então tenho um bom tempo aí em empresas. E lá nos anos 90 e nos anos 2000, né, depois de trabalhar muito tempo na engenharia de produtos, eu fui para a área de sustentabilidade em 2004 e aí eu passei a ser um engenheiro de ecodesign. Por incrível que pareça, eu já fui também um engenheiro de ecodesign, né? E trabalhei muito com a CV. Na época, estava começando a diretiva UI, a diretiva ROS lá na Europa, né, de logística reversa e de eliminação de substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos, e eu me envolvi muito com isso, né? E uma das coisas que eu sempre achei legal na diretiva UI é que lá eles incentivavam você ter um índice de reciclabilidade mínima dos seus produtos, a você trabalhar realmente no ecodesign, coisa que a nossa Política Nacional de Resíduos, em 2010, deixou de aproveitar essa chance. Então, quando a gente fala aqui de ecodesign, né, de trabalhar os produtos no seu projeto para pensar na vida útil e depois pensar no final de vida para o reaproveitamento dos materiais, das partes, ou até para uma remanufatura deles, né, eu me frustrei muito com a nossa Política Nacional de Resíduos, né, e não poder aplicar todos aqueles conceitos de ecodesign que eu estudei no passado e apliquei alguns na empresa que eu estava antes. E hoje, trabalhando com logística reversa, o meu grande sonho é que isso aí possa ser retomado de alguma forma e com os associados que a gente tem aqui, a Flex é um dos associados, a HP também, né, a gente possa, por exemplo, cobrar um custo diferenciado de um associado que tem um produto em que teve aplicação de conceitos de ecodesign, que facilita a sua desmontagem, reaproveitamento, a sua reciclagem. Hoje, infelizmente, a gente está num balaio só. Então, todos os produtos, né, de empresas super responsáveis, como a HP, que está trabalhando em todos os conceitos de ecodesign, você acaba cobrando um mesmo preço de uma outra que não fez nada. Então, eu torço muito para que isso avance. Eu sei que tem uma série de grupos de trabalho, o Josué é um deles que trabalha junto com a ABIN e algumas normas da ABNT, e um dia a gente vai avançar bastante nisso. Então, deixando agora de falar um pouco do Ademir, dos seus sonhos e lembranças, né? Falar um pouquinho da Green Electron. A Green Electron é uma entidade gestora, é uma associação sem fins econômicos ou lucrativos, que foi fundada em 2016 pela ABIN, né, que é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Equipamentos Eletroeletrônicos, e com o apoio, né, de algumas empresas, e aqui a gente tem a Flex e a HP, que incentivaram muito a criação dessa entidade gestora, que mais uma vez eu agradeço vocês. Hoje nós atuamos não só com eletroeletrônicos, mas também com pilhas, tá? A Green Electron tem 2 sistemas que são independentes, né? O sistema de eletroeletrônicos, nós estamos no primeiro ano do nosso decreto com as metas, então estamos em 13 estados do Brasil, mais de 700 PEVs, mais de 730 PEVs em 200 cidades, esse é o tamanho nosso, e
De pilhas, a gente herdou o antigo programa ABINI Recicla Pilhas, e hoje nós temos mais de 7.000 pontos de pilhas em todos os estados. Então, é um programa mais sedimentado. Pilhas é um pouco mais fácil, né, pelo tamanho, pela complexidade, né, de coleta, então, por isso até que a gente tem em outros locais. Temos hoje cerca de 100 empresas associadas, sendo 28 de pilhas e aí 72 empresas de eletrônicos, e a gente tem esse ano aqui um grande desafio, né, que é atingir as nossas metas, tanto estruturantes, né, número de cidades e estados e pontos, o que a gente já bateu, e a outra meta, que é coletar 1% do que os associados colocaram no mercado. A gente teve uma série de dificuldades, foi um ano muito difícil, de pandemia, assim como o ano passado, mas a gente está aí correndo atrás, né, para até dezembro a gente conseguir cumprir com esse compromisso, que é bater a nossa meta de coleta esse ano aqui. Então, basicamente é isso, quem é o Ademir e a Green. Estourei 1 minuto, hein? Obrigada, Ademir. Não, brincadeira, não tem problema. Nosso próximo convidado é o Sérgio Monfort. Ele é especialista em sustentabilidade da CNI. Obrigado, Sérgio, pela presença. Sérgio, caiu, Oi, será? alô? Opa, Alô? oi. Aqui. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Ah, legal. Bom, primeiramente quero agradecer o convite, né? Obrigado pela lembrança e pela consideração aí de convidar a CNI para participar disso. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, né? Já de longa data também. O trabalho tanto da rede de ACV como da Flextronics, né? Já tive o prazer de visitar, né? Fazer a visita aí, ser recebido por vocês, aí, sempre bom, sempre muito bem conduzidas as visitas, né? E o trabalho da HP, né? Também que colaborou para isso tudo acontecer, né? Bom, parabéns aí todo mundo aí pelo trabalho. É um prazer estar aqui conversando aí com todo mundo e trocar esse. Acho que a Cristina comentou, né? Que vai ser mais um bate-papo, né, Cristina, sobre o tema aí de economia circular e de ACV. Infelizmente, eu não consegui acompanhar a apresentação do Carlos. Eu estava em outra reunião, eu tive que correr dela para cá e perdi essa apresentação. Até depois eu queria ver com calma. Sempre traz informações novas, né, Carlos? Sempre aprendo aí com você. Mas depois eu pego. Vamos ver se eu consigo, de repente, na discussão, poderia aproveitar alguma coisa. Infelizmente, mas vamos ver se no diálogo a gente consegue atualizar as informações. Bom, na CNI, né, eu acho que só fazer uma breve introdução do que a gente tem feito aqui, né, acho que para contextualizar, né, acho que o Ademir acabou de falar, né, um grande parceiro nosso aí, tanto da ABINI como da Green Electro, né, Ademir, a gente tem desde 2014 a gente começou a discutir essa questão da economia circular, né, quando a gente começou a identificar tendências aí sobre na agenda de resíduos sólidos e vimos oportunidades de ir além da regulamentação, né, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos traz, e identificar oportunidades de negócios, ver de que maneira as próprias oportunidades podem fomentar esse fluxo dos recursos de uma forma mais eficiente, mais inteligente, aproveitando ao máximo, né, os recursos, não desperdiçando. E aí a gente foi, e a cada ano eu tenho acompanhado a agenda amadurecendo aí, né? Acho que nos últimos 6, 7 anos que eu tenho acompanhado o assunto, né? Você vê que a cada ano tem posicionamentos diferentes, tem influências diferentes de interesses, de posicionamentos de países e de setores, de como abordar esse assunto, né? E eu até comentei com a Cristina, né? Acho que no bate-papo eu vou trazer um pouco dessas atualizações que eu acho que tem acontecido de forma bem intensa na elaboração de uma norma internacional sobre economia circular. Então, acho que essa discussão posso trazer alguns pontos aqui do que tem se discutido e colaborar aí com a discussão, né? A CNI fez a pesquisa, né? Sobre o assunto, mobilizamos os setores, né, para a discussão, tem vários setores interessados que a gente conseguiu organizar, os principais interessados a contribuir na discussão do tema.
A gente está vendo já, a princípio a gente achava que não era necessário ter uma regulamentação sobre o assunto, mas a gente já está vendo que tem tanta discussão e tantas formas diferentes de entender que talvez seja até necessário agora, já num momento um pouco mais maduro do assunto, de ter pelo menos algumas orientações, algumas diretrizes do que se trata, do que está se falando quando se trata de economia circular. Né? A gente desenvolveu estudos também com a USP, né? Acho que a USP tem sido uma parceira nossa, trazendo essa referência científica e uma base acadêmica para a discussão, né? Para a gente não ficar somente nas discussões do interesse do setor industrial, mas também trazendo a base conceitual e acadêmica para a discussão. Então, acho que dessa forma a gente tem dado um passo aí de cada vez a cada ano, mas passos firmes aí em direção a uma agenda mais estruturante para o país, né, que fomente, né, a gente tem vinculado cada vez mais essa discussão com uma agenda de política industrial, né, então acho que fomente de forma mais clara a inovação, a competitividade aí do setor industrial no país. Tá? Então, acho que é isso, acho que de uma fala de introdução, Cristina, acho que depois a gente pode aprofundar um pouco mais aí durante o bate-papo. Obrigado, Sérgio. Nosso próximo convidado seria o Ricardo de Oliveira, que é gerente de automação e inovação da Motorola. Ele esteve com a gente no começo do evento, eu vi o Ricardo, mas ele está na Índia e, por algum motivo, ele, né, perdeu a conexão. Né? Então, se durante o evento ele conseguir entrar, a gente volta com o Ricardo, tá bom? Deixa eu aproveitar aqui, Cris, eu queria fazer uma coisa que, sim, fica muito marcante para mim, né? Que é a capacidade de boas ideias serem propagadas. Na minha fala lá, eu falei que teve um cliente nosso que nos desafiou a fazer, a desfabricar os equipamentos, e a gente foi lá e fez, né? A Flex é muito boa em operação, né, de eletrônicos, a gente foi e fez. E aí a gente propagou isso para outros clientes que a gente tinha, né, tem aqui no Brasil, e muitos dos nossos clientes gostaram da ideia. E aí a coisa vai se propagando. E a gente conversou lá na época com o Ademir, e a Bini tem uma capacidade de propagar isso muito maior, né? De uma capilaridade, uma quantidade de associados muito maior. Então, as coisas foram se ampliando. Quando a gente conversou com o Sérgio lá no começo também, era só uma ideia, e hoje eu vejo os materiais da CNI, né? O material de economia de baixo carbono, são materiais assim, extremamente bem estruturados, são materiais muito bons, que usam o que eu acho que o que a CNI tem de muito bom também, que é a capacidade de olhar a coisa de uma forma um pouco mais macroeconômica. Então, olha só, de uma ideia, uma muito boa ideia que nasceu lá no passado, a coisa foi se propagando. E hoje atinge uma abrangência muito grande. Posso falar do Zero Waste? Zero Waste talvez tenha sido uma iniciativa ali do Syntronics, a primeira das 100 unidades da Flex que foi certificada como Zero Waste foi o Syntronics. Logo depois veio Sorocaba. Esse ano, a nossa previsão, aliás, no começo do ano que vem, é ter Jaguariúna e Manaus também. E é o objetivo hoje corporativo da Flex ter metade dos sites Zero Waste. Então, assim, é uma coisa que nasceu aqui, é uma boa ideia, a boa ideia se propaga. O Ricardo, que não conseguiu entrar aqui, ele também, hoje a Motorola tem abraçado a questão da sustentabilidade e abraçado com aquilo que eles são muito bons. Então, por exemplo, em termos de tempo de reação do mercado, a gente conseguiu desenvolver alguns sistemas junto com eles, que em 10 dias eles sabem se teve problema, se não teve problema no equipamento deles, e isso realimenta a qualidade do produto e faz com que os produtos durem mais. Além disso, a gente também tem pensado e trabalhado com eles muito na área de design para meio ambiente, analisando outros tipos de materiais, outros tipos de processo, outros tipos de logística. Então, eu acho que é meio fascinante para mim isso, como as boas ideias se propagam, elas atingem uma instituição que tem o seu ponto forte, e aí grudam nesse ponto forte e acabam se tornando maior ainda. E hoje a gente tem aqui um grupo bem grande, né? São 50 pessoas observando boas ideias
que estão se propagando. E eu torço para que cada um de vocês também tenham boas ideias e ajudem a propagar ainda mais, porque o mundo precisa. Obrigado, Cris. Acho que eu ocupei aqui uns minutinhos do Ricardo. Se ele entrar de volta, a gente... se ele conseguir retomar, a gente volta com ele. Mas obrigado, Carlos. É uma pena o Ricardo ter caído, mas ele fez um esforço bem grande, embora ele esteja na Índia, ele aceitou o convite, né? Lá a gente está com 8h30 na frente, mas infelizmente a conexão não ajudou. Bom, Diego, a gente sabe que a HP ela é referência em economia circular, né? Como você vê a avaliação de ciclo de vida na economia circular? Legal, Cris, uma boa pergunta. A análise de ciclo de vida, muitas vezes as pessoas enxergam ela como de forma separada, talvez, né? Trabalha ela como uma ferramenta separada e depois tem soluções de circularidade, mas eu enxergo isso e a gente utiliza isso aqui na HP, na verdade, como uma ferramenta complementar, né? Na verdade, ela é complementar à economia circular e ela é uma técnica científica que vai apoiar justamente esses desenvolvimentos, né? Porque quando você tem, né, essa avaliação do ciclo de vida, você consegue, na minha visão, dois grandes benefícios. Um deles, a partir do momento que você avalia todas essas fronteiras, desde o momento que você está fazendo uma extração, até o momento que você tem um descarte, ou se você já tem um produto circular, até o momento que ele volta e tem um novo ciclo, né? Você consegue enxergar pontos em que, para um próximo ciclo de desenvolvimento, você pode trabalhar e melhorar ou tirar certos impactos, né? Então, esse é um ponto que eu enxergo bastante importante. O segundo é que justamente você vai, numa avaliação de ciclo de vida, você vai com benefícios além apenas de uma circularidade. Você vai olhar para todos os impactos ambientais que você tem em todo o ciclo de vida do seu produto, né? E aí, quando você faz uma transição de um produto de uma geração anterior que tinha um circuito mais linear e faz uma transição para um circuito circular, você consegue, inclusive, comparar como que você, a partir do momento que você fez essa transição, os impactos ambientais também foram reduzidos, né? Foram melhorados aí, né? Então, assim, análise de ciclo de vida, avaliação de ciclo de vida é uma ferramenta, é uma técnica científica muito importante para a economia circular, principalmente no que tange a esses dois aspectos que eu trouxe, para melhorar o seu design, para isso servir como inputs para o seu design, mas também para você entender, além do design para a circularidade, entender todos os impactos ambientais desse ciclo de vida do produto. Legal. Obrigado, Diego. Eu acho bastante pertinente a sua colocação, né? A gente também acredita que a avaliação do ciclo de vida é uma complementaridade, né? Uma maneira de você medir se você tem realmente um processo circular, né? Assim, muitas vezes a gente pensa que comecei aqui, vou terminar e vou reintroduzir, e a gente está deixando de considerar vários aspectos no meio do caminho, né? Então, eu acho que a avaliação do ciclo de vida ajuda a gente a ver todo o ciclo, né? Todas as etapas. Não só a matéria-prima, mas como todas as etapas também do ciclo. Obrigado. Ademir, eu gostaria que você falasse um pouquinho quais são os maiores desafios para a implementação do sistema de logística reversa no Brasil, e como ele se equipara com o resto do mundo. Tá ótimo. Bom, antes eu não tinha visto, né? O Sérgio estava com o vídeo fechado. Sérgio, abração. Faz tempo que a gente não se fala, né? Bom, falando de desafios, né, da implementação e da operacionalização, né, da logística reversa no Brasil, eu acho que um dos principais deles é o tamanho do Brasil. Você falar de implantar um sistema de logística reversa num país do tamanho de Portugal é uma coisa. Você falar de Brasil é outra coisa, né? Se você falar de Europa, poxa, cabem 4 Europas dentro do Brasil. Então, o Brasil realmente ele é bastante grande. Agora, se os produtos eles chegam em todas as regiões, eles podem voltar.
A que custo? Aí é outra história, né? Mas que podem, pode. Se eles chegam lá, eles têm como voltar. A logística de entrega de produtos é algo que já está dentro dos custos, né, dos nossos produtos, né? Frete grátis é uma historinha questionável, né? Então, esses custos de logística, né, já estão, mas a logística reversa ainda não estava, né? Então, por isso realmente tem um impacto bastante grande. E aí, quando a gente tem pouquíssimas empresas no Brasil no nível de uma Synctronics, a coisa fica mais difícil ainda, porque você está falando de trazer produtos de todo o Brasil para meia dúzia de empresas, olha lá, né, que estão nesse nível que podem prestar um serviço para a Green Electron, né, porque os associados da Green Electron têm uma régua muito alta de requisitos para uma homologação de um prestador de serviço, tá? Nós não trabalharemos jamais com o sucateiro, nós temos que ter um controle total. Nós queremos as empresas com zero waste, né? Nós temos uma rastreabilidade de toda essa cadeia. Desde o momento em que é coletado um produto num ponto de coleta ou numa campanha, como é que é feito esse transporte, quais as documentações, todo o processo de desmontagem, né, de manufatura reversa, que, por exemplo, a Synctronics faz, e depois, para quem que vai esse material? Ou para quem que vão esses materiais? Que às vezes você tem mais uma cadeia de 2, 3, 4, 5 empresas, até que se transforme novamente numa matéria-prima e possa ser reintroduzido na cadeia produtiva para se fazer um novo produto. Pode ser um eletroeletrônico, pode ser um balde, que seja, se for um plástico, mas todo esse controle, essa rastreabilidade de toda a cadeia, são pouquíssimas empresas. E aí você ter poucas empresas, né, num país tão grande assim, os custos eles são altos. Então, esse daí é um dos grandes desafios. O segundo maior é o personagem mais importante da cadeia de logística reversa, que pouca gente fala, que é o consumidor. Não é o fabricante, não é o importador, o comerciante, o distribuidor, o desmontador, né, que é a empresa de manufatura reversa, não são os recicladores, é o consumidor. Eletroeletrônicos, eles estão dentro das casas dos consumidores. E é um desejo dele que a logística reversa comece. A gente pode montar um ponto de coleta em cada esquina, a gente pode fazer campanhas, mas se o consumidor falar assim, eu não vou levar o meu produto para uma destinação correta, ou eu vou dar um outro caminho, o produto é dele. Então, como a gente levar essa comunicação e conscientizar esse cidadão da importância de dar um descarte correto, né? Até nós lançamos dentro da Green Electron o movimento eletrônico não é lixo, que é justamente para mostrar para o consumidor, falar, isso aqui não é lixo, aquele lixo comum, orgânico, né, que vai para um aterro. Isso aqui pode ter um reaproveitamento, pode ter um destino nobre. Então, a gente vem trabalhando extensivamente nesse sentido para conscientizar os consumidores. E a gente fez uma pesquisa esse ano, em maio, com mais de 2.000 consumidores, com a empresa Radar, que é uma empresa de pesquisa, e a gente tem números extremamente interessantes. Tá, eu só vou falar alguns números aqui, a pesquisa tem quase 100 folhas, está no site da Green Electron, vocês podem entrar lá e acessar, mas nós vimos números nessa pesquisa com mais de 2.000 pessoas, como 87% dos entrevistados falaram que já ouviram falar de lixo eletrônico, só 42% associam isso aos produtos quebrados, 33% associa isso a spam, então lixo eletrônico é spam. Um outro número, 71% alegam que há pouca informação na mídia sobre lixo eletrônico. Temos que reforçar mais e mais essa informação. Um outro número também, 87% diz que guarda algum tipo de eletroeletrônico em casa. E 30% dizem que guardam por mais de um ano. Então, gente, esses números, a hora que saiu a pesquisa, que a gente começou a olhar, falou, meu Deus, talvez estejamos fazendo da forma não tão correta. Não estamos levando essa mensagem corretamente para que o consumidor possa
realmente fazer um trabalho correto, um descarte correto, e a gente alcance as nossas metas e consiga reaproveitar ao máximo os materiais. Depois entrem lá, olhem essa pesquisa, acho que ajuda bastante, né, a todos vocês aí que trabalham nesse tema também. Invadi um pouco mais a hora minha agora. Não, tranquilo, Sérgio. Não, obrigado pela sua colaboração. Acho que realmente um grande desafio, né, da economia circular e da parte de sustentabilidade mesmo é a logística reversa, né, principalmente num país do tamanho do Brasil. É um desafio bem grande, né? E na parte de eletrônicos você tem o lado sentimental também, né? As pessoas se apegam aos objetos e acham que é meu primeiro computador, é meu primeiro celular, e não, vou guardar mais um pouco. Então tem todos esses aspectos aí. Lâmpada, tá, pneu velho, ninguém tem esse apego sentimental, as pessoas querem se livrar, agora os eletroeletrônicos elas têm. É verdade. Obrigada. Aqui uma pergunta para o Sérgio. Sérgio, a CNI lançou uma extensa pesquisa há 2 anos, mapeando uma série de ações afirmativas de economia circular. Como esse tema evoluiu durante a pandemia, né? A gente teve um período aí de quase 2 anos aí. Como que você vê essa evolução? Legal, Cristina. Oi, alô? Oi, tá ouvindo? Não, estou te ouvindo, sim. Beleza. Eu também quero falar para a Sônia e o Josué, né, que eu vi agora também. A gente tem trabalhado bastante nessas discussões. Né? Olá, Sérgio. Cristina, assim, essa pesquisa eu acho que é importante, né? Foi um marco que a gente fez, que a gente sentiu a necessidade de fazer um mapeamento do que o setor industrial está pensando sobre economia circular, né? Então a gente fez isso em 2019, saiu a pesquisa e a gente colocamos algumas, fizemos uma lógica assim de perguntar se a pessoa já tinha ouvido falar em economia circular, né? E o que se tinha algumas práticas, né? Então foi até uma pesquisa que ela teve um papel meio que educativo, né? Ao mesmo tempo que ela perguntando, ela ia explicando do que estava se falando, né? Então a gente perguntou, foi uma pesquisa com foco no setor industrial, né? Foi de uma abrangência nacional e intersetorial de diversos setores no Brasil inteiro. Teve uma amostragem bem ampla e diversa, e aí a gente ouviu que 70% das indústrias nunca tinham ouvido falar em economia circular, né? Mas aí depois, quando a gente perguntava, mas você já faz alguma prática desse tipo, como a gente tem abordado até aqui na CNI, como a economia circular sendo o melhor uso do recurso, né? De uma forma ampla. Então, desde que a gente encara como uma melhoria de processo contínuo dentro das empresas, que vem desde a produção mais limpa, na eficiência no processo produtivo, em que você reduz os desperdícios, usa aquele recurso de uma forma eficiente, já é uma sementinha da economia circular. Lógico que quando você sai de uma produção mais limpa e está falando em economia circular, você está indo para uma perspectiva mais ampla, falando em gestão dos recursos no território e tal, não só dentro da empresa. Mas ela já é uma semente. Então, a gente colocou a otimização de processo como uma prática, produto como serviço, né, Ademir? Até acho que essa é uma das formas de tentar resolver essa questão do retorno dos negócios, e as pessoas não ficarem tão apegadas aos produtos, né? Você, ao invés de vender o produto, vender o serviço, já seria uma outra prática que contribui para o melhor uso dos recursos, facilita esse processo. Então, tem uma série de relações, até a pesquisa está disponível, né, no site, depois eu posso colocar o link aqui no chat. Mas aí, quando a gente perguntou quais práticas que as empresas já fazem, mais de 70% já responderam que já estão fazendo alguma coisa, né? Então, a gente identificou aí realmente uma grande oportunidade. A gente já tem algumas coisas sendo feitas no Brasil que a gente pode melhorar, incentivar e transformar isso numa prática do melhor uso dos recursos naturais, né? Então, foi um achado aí da pesquisa e a gente tem trabalhado nesse sentido, né? E acho que desde a pandemia e desde 2019 esse assunto entrou mais na mídia, né? Tiveram muitas discussões. Acho que provavelmente a gente tem planejado de fazer novamente a pesquisa agora em 2022. Então provavelmente a gente vai ter mais pessoas que já ouviram falar no termo economia circular quando a gente fizer essa pergunta novamente.
E também vamos fazer algumas atualizações aí dessas práticas, né? Eu acho que também, como eu comentei no início, né, cada ano a gente tem amadurecido um pouco mais a discussão e abordado o assunto, né? Então, provavelmente ano que vem a gente vai soltar o resultado dessa pesquisa, tá? Mas foi um achado, né? Então, principalmente nos posicionar dessa forma, né? A gente tem visto ao redor do mundo aí diversas formas diferentes de posicionar, né? Tem muito estudo bom, né? Mas você vai ver a Ellen MacArthur Foundation com uma abordagem, você vê a KPMG, você vê o World Economic Forum, você vê nas discussões da ISO, lá a gente foi tentar ver como definir o que é economia circular. Tinham mais de 200 artigos falando de economia circular para você considerar como é que é. Então, foi um exercício interessante a gente pegar todos esses conhecimentos e chegar a um entendimento comum sobre isso, né? Que a gente já tem, lógico que ainda a norma ainda não está fechada, mas já mostra um caminho, né? É isso que eu queria compartilhar até com vocês. Eu acho que o principal amadurecimento que eu vejo nesses últimos anos e que a gente trouxe aí para a norma é você colocar em 2 pilares quando você está discutindo a economia circular, é falar em recursos e falar em valor. Quando você coloca essas 2 perspectivas, você começa a repensar realmente, de fato, a questão da palavra resíduo, né? Ou rejeito, ou waste, né? Como é que fala? Em que você coloca o waste como um recurso, né? Na verdade, ele acaba sendo um recurso, que ele pode ser reutilizado ou não reutilizado, dependendo de tecnologia, viabilidade econômica ou regulação. Então, essa questão de waste, né, você começa a refletir sobre o real significado disso, né? Se você tira essa perspectiva e coloca que tudo é recurso, né, você começa a funcionar de outra forma e poder gerir esses recursos de uma maneira mais eficiente, né? Bom, acho que em relação a isso, acho que essa contribuição, Cristina. Sérgio, só pegando o seu gancho aí, da ISO, né, para a economia circular, como que está esse andamento dessa ISO, né, e como que o Brasil tem contribuído para isso? Existe uma expectativa da norma estar publicada? Como está o andamento desse trabalho? Tá. Bom, a gente já tem mais de um ano e meio, quase 2 anos já de discussão, né, da norma, e realmente é um assunto, pelo assunto ser muito amplo e ter muitos interesses envolvidos e de países distintos, tem sido difícil o diálogo, tá? Não tem sido fácil, não, a gente tentar entrar num entendimento comum ali, no consenso. Mas eu acho que a perspectiva no calendário, que acho que é que 2023 tem alguma coisa. Imagino que até o final desse ano, no início do ano que vem, já seja colocada para consulta alguns rascunhos iniciais da norma, que aí quem tiver interesse em participar, a gente tem a Comissão de Estudo Especial da ABNT, que é aberta para qualquer pessoa que tenha interesse lá e ter acesso aos documentos, colaborar com as discussões, né? Então, pode entrar em contato com, até já vou divulgar, o eduardo.lima@abnt. Depois tem que ver direitinho o finalzinho do e-mail dele. Se eu não me engano é .com.br, mas eu vou checar aqui, depois eu compartilho. É só mandar o e-mail para ele que você pode entrar nessas discussões na comissão, tá? Mas tem sido um pouco truncada, né, a discussão. Eu até estava conversando agora há pouco, eu acho que até uma coisa que tem um interesse mais aqui dessa discussão, que é a relação com o ciclo de vida, né? Eu estava numa discussão até antes dessa reunião, estava numa reunião com o pessoal, né, de outros países discutindo sobre isso. E a gente vê que é importante a avaliação do ciclo de vida, né, como o Diego comentou ali, eu peguei um finalzinho da fala dele, como ferramenta, né, uma ferramenta que ajuda nas decisões, né. Mas quando a gente está falando em recurso e valor, né, quando a gente está falando em economia circular dentro desses dois pilares aí, a gente fala de uma forma bem mais ampla, né? A gente está falando da gestão dos recursos dentro de um território, dentro das organizações, né? De como usar esse recurso de uma forma mais efetiva. A ferramenta ACV ajuda, mas também eu acho que vai além disso, né? A gente está falando também de uma gestão estratégica dos recursos naturais, né? No território, né?
E aí, acho que entra muito a questão do pensamento de ciclo de vida, né? Então, a gente tem usado mais o termo de life cycle thinking, né? O pensamento de ciclo de vida. E ali você tem também o system thinking, né? Que é até mais amplo que isso, que você incorpora diversos life cycles dentro do sistema, né? De como que aquele ciclo de vida você vai ser reaproveitado 1, 2, 3, 4, quantas vezes for possível, né? Então, você tem uma perspectiva de reutilizar diversos ciclos. Eu até fiz uma pergunta, eu sabia que ia para lá, tinha um monte de especialista lá em ciclo de vida, como imagino que tem aqui, né, Sônia? Mas aí o que eles me falaram assim, falou assim, me fala alguma coisa para eu levar lá para o evento, que eu vou falar lá com o pessoal. E eles falaram assim, não, Sérgio, a principal contribuição da avaliação de ciclo de vida é você definir as barreiras, né, os limites da discussão do que você está fazendo e fazer os fluxos, as entradas e saídas de fluxos de recursos, né? Então, essa ferramenta ajuda nisso. Mas quando a gente está falando de economia circular, a gente está tentando fazer esse círculo contínuo sem fim, né? E a repetição de diversos ciclos. Então, e aí você começa a ter que tratar de outros assuntos além da ferramenta, né? Então, foi essa informação aí que ele me deu ali também da perspectiva que ele tem visto a ACV dentro da discussão de economia circular. Depois eu até queria ouvir vocês aqui também, que eu tenho muito a aprender com vocês aí sobre essa conexão e, de repente, até levar para a discussão algum entendimento ou posicionamento que vocês têm sobre essa relação aqui, tá? Mas eu acho que é isso, assim, acho que a principal ideia e conceito é recurso e valor. E o outro que eu acho que é muito importante também, que vai ajudar, é a questão da solução. A gente está propondo uma alteração no histórico de normas ISO que existem, onde colocam produto como o serviço está dentro do produto, né? E faz uma definição de produto dessa forma. Nessa nova norma, a ideia é a gente propor uma nova conceito de solução. E dentro da solução, você tem um produto e o serviço. A solução é uma combinação de um produto e um serviço. E aí coloca o produto como um aspecto mais material e o serviço com um aspecto mais de atividades, né? Mas já chega na ideia de que todo produto ele tem um serviço embutido nele. E todo serviço, você precisa de algum produto para prestar aquele serviço. Então, a solução é uma combinação entre esse produto e o serviço. Então, é uma ideia nova que está sendo trazida, né, que eu acho bem interessante. Eu acho que ajuda a gente a focar na solução e na funcionalidade dos produtos e ajudar nessa discussão toda aí de economia circular, da avaliação do ciclo de vida, todo que a gente tem feito. Legal, obrigado, Sérgio. Esse tema é bastante complexo, eu acho, porque envolve, primeiro, várias partes, né? Várias culturas, porque você está discutindo com o mundo, não só com o Brasil, né? E vários aspectos também, né? Então, cada um tem um lado, tem a parte econômica, tem a parte de reaproveitamento de matéria-prima, tem como você vai avaliar isso, então, são vários parâmetros a serem considerados, eu acho que tomara que em 2023 a gente tenha alguma coisa. Tá joia, muito obrigada. Diego, como que a HP avalia o papel da comunicação para o engajamento por parte do consumidor? Legal. Essa pergunta o Ademir já começou a respondê-la, né, na fala dele, porque o que a HP avalia é justamente isso que o Ademir trouxe. Assim, se a gente está falando de sair do modelo linear desse ciclo de produtos, né, e ir para um modelo circular, não tem como não voltar a conectar o consumidor à indústria. É o elo que a gente precisa fechar para que isso possa trazer para a solução, para a solução de circularidade, né? Claro que a gente pode falar de design, né, de mudança de design para que esse consumo e essa forma de consumir seja diferente, etc. E eu adorei o que o Sérgio trouxe agora nessa questão de pensar em solução. Acho que isso é realmente assim importantíssimo e adorei as falas dele aqui, trouxe bastante insight. Mas quando a gente fala justamente desse ciclo depois se fechar e ser circular efetivamente, a gente precisa conectar o consumidor novamente à cadeia industrial, né? E aí é necessariamente um papel de comunicação, de conscientização,
de engajamento e também dê soluções de como fazer isso acontecer, né? Não apenas na forma de comunicar, mas na forma de você abordar e você trazer esse equipamento novamente, né? Você também, Cris, e o Ademir trouxeram essa questão da relação do consumidor com o produto eletroeletrônico, né? Porque quando a gente fala de outros tipos de produtos, né? Por exemplo, produtos de consumo, né? De que você está falando de um alimento ou de um produto de limpeza, de beleza, um remédio, aquele produto está sendo consumido e o resíduo no final do dia é uma embalagem que, do ponto de vista do consumidor, ele perdeu já o seu valor e é realmente descartado. Claro, não necessariamente hoje tem uma grande conscientização na reciclagem dessa embalagem, mas assim, já tem uma relação do tipo de descarte desses itens, né? Quando a gente fala da eletroeletrônica, a relação do consumidor ela é diferente. Tem um aspecto emocional, tem um aspecto muitas vezes econômico também, porque apesar daquele equipamento estar com defeito, estar quebrado, ainda se enxerga valor naquele equipamento. E tem também uma questão, dependendo desse equipamento, com relação à segurança. Porque quando a gente fala de um computador, de um celular, as pessoas também têm a preocupação dos dados que ainda, por mais que ela tenha feito tenha apagado, ou etc., ela tem ainda uma preocupação do que pode acontecer com aqueles dados que ainda estão lá dentro, né? Então, a gente precisa trazer para as pessoas, primeiro, mostrar para elas que quando elas estão trabalhando com empresas sérias, como a Green Electron, como o Synctronics, como a HP, a questão da segurança de dados, ela é tratada de forma muito sensível, com soluções e inovações que garantem a segurança dos dados, que garantem que esses dados são efetivamente apagados, e, na verdade, a mídia física é completamente destruída. A mídia física, né, um HD, por exemplo, ele é completamente desmagnetizado e a estrutura física dele é destruída, ou quando a gente fala de uma memória SSD que não tem a desmagnetização, mas ela fisicamente também é destruída, além de passar por um processo de apagamento de dados auditado. Então, assim, trabalhar com empresas sérias traz essa questão e a gente precisa comunicar isso para as pessoas, né? Mas também mostrar para as pessoas que aquele equipamento pode receber uma nova vida quando ela trabalha junto conosco, e também mostrar para essas pessoas que, no caso de esse equipamento sofrer um descarte inadequado, quais são esses impactos também que gera e a perda de valor que também acontece quando há esse descarte incorreto também, né? Então, assim, é de extrema importância a gente trabalhar essa comunicação e tem trabalho a ser feito, como a Ademir demonstrou, e a pesquisa é muito, muito boa, assim, que a Green Electron fez. Tem um trabalho muito grande a ser feito na questão de comunicação, de conscientização e de engajamento dos consumidores. Diego, você acabou tocando no assunto dos dados lá, dos equipamentos, e tinha uma pergunta tanto da Karina, que da Karina. A Olivia concordava que esse é um ponto crítico para descarte, né, do ponto de vista do consumidor. Eu vou descartar lá meu celular, mas ele tem fotos minhas, etc. e tal. O que garante isso? Eu não sei, Ademir, se você quer complementar alguma coisa sobre os cuidados que a Green Electron tem com isso, e os fornecedores também? Sim, sim. Bom, a gente tem, assim, essa foi uma das principais preocupações quando a gente falava antes da criação da Green Electron. O Carlos lembra bem disso, o Diego também, e o Josué. E a gente se preocupou muito em ter coletores da Green Electron que realmente dão essa segurança, né? Que quando a pessoa ela descarta esses produtos, o acesso é quase que impossível para que haja alguém que, sei lá, alguém rouba algum produto ali. Pode haver? Pode. Né? A gente já teve alguns coletores nossos que foram destruídos, cadeado, quebrado, mas aí é uma questão de vandalismo, né? A outra preocupação muito grande que a gente tem é justamente o que eu falei, né, das poucas empresas de manufatura reversa, né, que conseguem alcançar um nível de excelência como a Flex tem, como a Synctronics tem. Então, isso é algo que dá uma segurança para o consumidor, que esses produtos realmente eles vão chegar numa empresa séria e vai ser dado uma destinação correta e toda a segurança para qualquer dado que tenha num computador, no celular ou qualquer outro equipamento que contenha dados. Então, é isso que a Green Electron ela tem. Por isso que ela tem pouquíssimas empresas que trabalham, né, nessa manufatura reversa.
Legal. Obrigado. Ainda aproveitando aí, o Ademir, como você vê as perspectivas de futuro para os eletroeletrônicos? Na parte de aluguel, vão ser compartilhados, remanufaturados? Legal. O Sérgio, da CNI, ele fez um comentário que me remeteu à minha época, que eu era engenheiro de ecodesign, como eu falei, a época que eu trabalhava, né? Um dos primeiros ACVs que eu tive contato foi um de máquinas de lavar, era de uma universidade da Espanha. E a conclusão desse ACV é que você trocar produto por serviço seria o mais correto. Então, você ter lavanderias comunitárias, você ter um compartilhamento de dados e tal. E também, nessa empresa que eu trabalhei, na época se lançou um produto em que não era vendido, era um aluguel. Era um produto, um purificador de água, que o conceito foi um dos primeiros conceitos de garantir realmente que o produto ele era fabricado, ele ia para um uso, tinha uma manutenção constante, fazia parte desse contrato de aluguel, e garantia que esse produto retornava para a fábrica e todos os componentes, o que poderia ser reaproveitado seria, o que não poderia, era feita uma reciclagem, os materiais eles reaproveitados dentro dessa cadeia. Então eu vejo assim perspectivas muito boas para se trabalhar nesse sentido, né? A gente procura fazer isso com todos os nossos operadores de manufatura reversa, né? Todos os materiais, todos os produtos ou lixo eletrônico que é coletado, a gente quer que eles vão no caminho do zero waste, né? Então nós já trabalhamos, né, tentando reaproveitar 100% dos materiais. Ainda não entramos numa fase de remanufatura de produtos. Isso é um ponto muito sensível que a gente tem que discutir bastante com os associados, tá? Porque esse controle, né, ele não é uma coisa tão simples. A Flex faz isso com uma habilidade tremenda, mas como o Carlos falou lá na apresentação, sob uma vigilância e autorização dos clientes dela, das marcas. Então, isso nós não conseguimos avançar na Green Electron, mas eu vejo um campo fantástico. Até dentro das metas, né, que a gente tem de destinação ambientalmente correto, uma das destinações que a Política Nacional de Resíduos traz é o reuso. Então, tudo que for remanufaturado, reaproveitado, reprocessado, reoperado, e mais uns 50 Rs aí, poderá ser também utilizado no volume de metas que a gente tem de destinação ambientalmente correta dos nossos produtos. A gente espera avançar dentro de pouco tempo, mas, como eu falei, é uma discussão bastante grande, né, até pelo número de associados que a gente tem. Conto muito com o Diego, da HP, ajudar a incentivar os demais associados aqui, né, que esse pode ser um caminho bom, desde que bem feito e bem vigiado, né? Falando de ACV também, né, que é uma ferramenta fantástica para você enxergar essas perspectivas e oportunidades, queria falar aqui que nós fizemos um ACV nesse ano, tá? Eu acho que o pessoal que é associado aqui chegou a ver, nós apresentamos alguns slides, tá? Não vou abrir isso aqui, porque senão seria mais 2 horas de reunião para a gente entrar em detalhes, mas tem dados extremamente interessantes nesse ACV. Ele foi com base nas operações da Green Electron no ano de 2019. Na época foram processados 330 toneladas de eletroeletrônico coletados em campanhas e em coletores, em PEVs. Tá? Então, nós fizemos esse ACV desde o momento, né, da coleta até a reciclagem dos materiais. E observou-se ali uma série de impactos positivos, pelo menos 12 impactos positivos, né, a gente viu dentro desse ACV. Então, foi feito pela ACV Brasil, que eu acho que é participante da rede ACV, né?
uma empresa extremamente séria, e nós vamos agora, já temos um contrato para continuar fazendo, né, os ACVs dos próximos anos. Eu acho que esse ano ainda, ou o começo do próximo ano, a gente vai fazer com as operações do ano de 2020. Não temos muita coisa para falar de 2020, né? Foi um ano muito difícil, né? E 2021 também está sendo, mas a gente não quer perder essa oportunidade. Então, ali a gente vai enxergar novas perspectivas. 2 dados que foram interessantes que saíram desse ACV, para ficar um pouco mais palpável, né? Apesar de todos serem especialistas aqui, né? As nossas operações, elas pouparam 13 metros cúbicos de água, então, com a nossa logística reversa. E também foram evitados 745 toneladas de CO2, o que equivale aí a 300 carros deixando de rodar por um ano. Então, esses são números ou informações mais palpáveis para quem não é do meio. E depois, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre esse nosso ACV, por favor, entre em contato. Tá? O meu e-mail é ademir@greenelectron.org.br. Tá? Eu vou colocar aqui no chat, será um prazer a gente falar um pouco mais, ou marcar um específico, né? Uma reunião específica para isso. É isso. Obrigado. O Sérgio, ele vai precisar sair, né? Sérgio, obrigado pela participação. Eu sei que tem perguntas aqui no chat para você, eu posso encaminhar depois e a gente pode responder para as pessoas. Eu sei que você tem outra reunião agora e muito obrigado pela participação. Se você quiser fazer algum comentário, alguma coisa, fica à vontade. Então, obrigado aí pela oportunidade. Um abraço aí a todos. Eu vou deixar meu e-mail aqui no chat também. Aí qualquer coisa eu fico à disposição aí para conversar também mais sobre algum assunto, tá? Prazer rever todos aí, gente. Um abraço. Viu? Tchau. Obrigada. Só como uma última pergunta, eu sei que tem algumas perguntas no chat, a gente já está estourando o tempo, mais 5 minutinhos. O Carlos, eu gostaria só mais uma perguntinha para você. Existe estudos de ACV para a realidade brasileira dos principais eletroeletrônicos disponíveis ao público? Se sim, eles são comparáveis a algum benchmark internacional? Carlos? Ixi, o Carlos caiu. Não. Carlos, você está no mudo. Acho que ele caiu. Oi, Cris. Oi. Desculpa, eu tive que me ausentar aqui. Você ouviu a pergunta? Não, desculpa. Quer que eu repita? Quero. Eu perguntei se existe estudos de ACV para a realidade brasileira dos principais eletroeletrônicos disponíveis ao público. Se sim, eles são comparáveis a algum benchmark internacional? Tá. Então, olha só, a maioria dos eletroeletrônicos fabricados no Brasil, eles seguem designs globais. E quando a empresa faz o design global, ela já define grande parte do impacto, porque ela define já as peças, já o supply chain, é muito definido já no design global. Então, não é de se esperar muita diferença do eletrônico que é fabricado fora do Brasil para o que é fabricado dentro do Brasil. Qual que é a principal diferença? Aqui a gente tem uma matriz energética muito mais limpa. E aí você colocar a nossa energia é diferente de colocar a energia de um país como a China, o México, a Índia, que são os principais fabricantes aí de eletroeletrônicos também. Então, assim, a gente tem até um estudo feito pelo nosso grupo de Manaus, que compara eletroeletrônicos feitos aqui no Brasil e eletroeletrônicos feitos fora. E aí a gente tem essa comparação e é uma coisa super positiva para o Brasil. Fazer aqui não vai surpreender muitas das pessoas que estão nesse call, mas fazer aqui é mais sustentável do que fazer em outros países, porque a gente tem uma matriz energética mais limpa. Mas a grande parte dos impactos é definido no design, voltando ao que a Sônia falou lá no comecinho, e esse design, na maioria das vezes, é global. O que eu tenho esperança é que, com
as evoluções que a gente está tendo aqui no Brasil, eventualmente a gente possa impactar esses designs também. Acho que é uma coisa que é super viável, naquela linha de que as boas ideias elas vão contagiando. Eu acho que dá para a gente influenciar bastante gente a partir dos findings que a gente está tendo aqui nessas análises. Obrigado, Carlos. A gente tem várias perguntas aqui no chat, eu sei que a gente está estourado no tempo. Tenho perguntas aqui diversas, né? Se vocês quiserem, a gente continua por mais 10 minutos, só para tentar dar uma respondida aqui para o pessoal. Senão a gente... Cris, eu vi uma pergunta da Heloísa que eu queria responder. Isso, essa mesmo. Eu ia falar para você. A HP mensura a obsolescência programada de seus produtos? Em caso positivo, consegue linkar esses resultados nas metas de redução do CO2? Legal. É a pergunta da Heloísa Piso. É uma ótima pergunta, porque essa questão de obsolescência programada é um assunto bastante polêmico e complexo, né? Assim, a questão da obsolescência programada, se você falar que eu mensuro a obsolescência programada, está induzindo que a HP, de certa forma, está programando que esse produto vai ter um fim de vida em algum tempo já estabelecido, que não é o caso, né? Na verdade, assim, a HP desenvolve seus produtos para o máximo possível daquele ciclo de vida, só que depois o que acontece, a HP faz uma análise, justamente a análise desse ciclo de vida de maneira histórica, né? A partir dos dados que a gente já tem desses produtos em campo, e a partir dessas análises, né, de ciclo de vida, a gente realimenta o nosso processo de design, né? Com foco justamente em maximizar o ciclo de vida desse produto no momento do seu consumo. E, claro, além disso, né, além do design, a gente vai trabalhar também as soluções de pós-venda, né? Quando a gente fala, por exemplo, da reparabilidade daquele produto, né? Então, não só trazer para o cliente a possibilidade dele ter a reparabilidade, se ele precisar, de forma fácil e conveniente, mas também trazer as nossas soluções de suporte para que ele tenha assistência, para que ele tenha ferramentas para que esse produto possa receber o seu reparo e aí sim estender o seu ciclo de vida, atualizações de firmware, atualizações de software, para que aquele produto esteja também sempre, do ponto de vista de software, também atualizado, né? A gente traz essas soluções. E, claro, no momento que tudo isso já foi maximizado e esse produto realmente chegou no máximo que é possível depois de todo o processo, né, de reparos e atualizações, a gente volta isso para a nossa cadeia, né? Eu trouxe, claro, o nosso exemplo mais forte, que é a reciclagem, mas a gente também tem processos, né, de reuso, né, de remanufatura desses produtos para que eles recebam uma segunda vida, para que eles voltem ao mercado com uma segunda vida, né, através de uma remanufatura, para depois, lá no fim, o ciclo final dele ter o reaproveitamento dos materiais através do upcycling, né, e aí isso voltar como novas peças e partes aí. Tá? Então, Cris, posso complementar algumas coisas? Fica à vontade. Esse é um tema, como eu trabalho com eletrônicos, também é um tema bem corrente, assim, bem polêmico, como o Diego falou aí. Mas eu acho que no eletrônico em si, a gente tem que considerar uma outra obsolescência, que é a obsolescência tecnológica. Vamos pegar aqui o exemplo de um celular, né? Não faz nenhum sentido eu projetar um celular para 20 anos hoje. O ano que vem vai ter 5G, daqui 2 anos vai ter talvez 6G, 7G, 8G. Se eu tivesse um celular aqui que foi fabricado em 1995, não teria uso nenhum mais com a rede que a gente tem disponível hoje. Então, às vezes, e isso acontece nos produtos, na maioria dos produtos eletrônicos, a obsolescência maior é da tecnologia, não é do produto. E é diferente, por exemplo, de uma bicicleta, sei lá, eu gosto de ciclismo. Se alguém tiver a curiosidade de pesquisar Tour de France, começo do século passado, 100 anos atrás, olhar o formato das bicicletas, vai ver que é muito parecido com os formatos das bicicletas hoje. Na verdade, elas eram mais sustentáveis porque elas eram monomateriais, hoje elas são de fibra, mas em termos de geometria ou de função mudou muito pouco. Eletrônicos é outro ritmo, assim, então a gente tem que realmente considerar isso, que não é só um desgaste físico dos componentes do eletrônico, existe uma evolução muito rápida e que a gente não quer ficar para trás. A gente já estendeu aqui o tempo demais, existem outras perguntas no chat, né? O Tiago está perguntando aqui para o Ademir
se faz sentido desenvolver mecanismo para incentivar a devolução, né, reembolso, uma eventual taxa de cobrança de compra. Ademir, se puder ser bem breve na resposta, para a gente poder fazer o encerramento, por favor. A gente está pensando em algo nesse sentido também, tá? E para isso a gente conversa com os associados, principalmente as áreas de marketing, né? Como é que a gente vai fazer esse incentivo, né? Vai ser para compra de qualquer produto, de qualquer marca, então talvez alguns dos associados possam ir nesse sentido, né? De você ganhar pontos, né? Ou ganhar voucher para troca de produtos, também como uma forma de incentivar que se descarte mais produtos. A gente não pratica ainda, mas é algo que sempre está no radar, mas não chegamos numa fórmula boa ainda. Tá? Espero que em pouco tempo. Bom, gente, a gente já passou do tempo. Existem outras perguntas, o tema tem muita coisa a ser discutida. Eu queria agradecer a todos pela participação, né, por ter as suas opiniões, por dar as suas empresas, colocar o que cada empresa está fazendo. Eu acho que foi bastante enriquecedor, né? Eu acho que debates como esse são bons, pena que a gente acabe sempre querendo um pouquinho mais, né? Mas obrigado pela participação de todos. Sônia, não sei se você quer falar alguma coisa. Não, eu quero agradecer também e comentar, né, que a gente pode compartilhar depois a gravação, Cris, não é? Isso. E à medida que as pessoas se inscreveram e tiveram que dar o seu e-mail, as perguntas que não tiveram resposta aqui, a gente não teve tempo de falar, a gente vai tentar responder depois por e-mail, para não ter essa oportunidade aí de interação. A gente gosta muito de seguir interagindo depois dos eventos, né? Então, fiquem atentos, a gente, na virada do ano, vai falar de economia circular e ACV no setor têxtil e nos outros setores que também estão descritos no paper que eu comentei no chat. Então, agradecer e, se puderem responder a rápida pesquisa de satisfação, também ajuda muito a gente a evoluir sempre. Agradecer demais aqui aos nossos convidados especiais, que se não fosse eles, né, Cris? A gente... Sim. Meu Deus. Que enriqueceram muito, né? Nosso evento. Diego, suas últimas considerações. Só agradecer mesmo, agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, estar junto desses profissionais incríveis, né? Que eu sempre aprendo muito, sempre que eu estou com eles. É um grande prazer, assim, e agradecer de verdade a oportunidade pelo convite. Acho que foi fantástico. Parabéns pelo evento, Cristina, Sônia, e Ademir, Carlos. O Sérgio já saiu, mas obrigado aí pela oportunidade de estar junto com vocês aí nessa discussão. Obrigado você, Diego. Ademir? Eu agradeço muito, né? Agradeço a todos aí que eu não vi o rosto, né? Em especial os que estão aqui, né? Que já são amigos de muito tempo. Prazer revê-los e sempre é muito gostoso quando a gente entra nesses temas. A gente aprende muito e troca essas experiências e parece que dá uma renovada no nosso ânimo, né? De querer fazer mais e mais, né, na economia circular, no tema de ACV, em logística reversa, em lixo eletrônico e todos os outros as outras frases e palavras que estão voltadas, né, para esse tema de sustentabilidade como um todo. Obrigado a todos, para vocês, Sônia, Cristina, muito obrigado pelo convite e a coordenação também. Obrigado, Ademir. Carlos? Vou aproveitar que o Ademir falou que a gente quer fazer mais e mais e mais, e eu acho que as análises aí, ACV, são uma espécie de bússola para a gente fazer mais as coisas certas, né? Na vida aí de empresa, a gente às vezes tem 50 iniciativas para decidir qual é a que tem mais impacto, e você ter números nessa hora são uma coisa muito importante. Então, assim, eu acho, Sônia, que essa junção de economia circular, a gente fez todo esse ecossistema que a gente conversou aqui, mas fez como se fosse navegando só pelo sol e pelas estrelas. Agora, a ACV nos dá a condição de ter um GPS na mão, fica muito mais seguro. Então, eu acho que fazer mais e mais agora é questão de colocar números mesmo, colocar dados e fatos para a gente correr rápido na direção certa. E
muito obrigado por terem montado esse evento, foi fantástico. E convido aí a todos que assistiram a conhecer também um pouco mais do nosso ecossistema, se tiverem interesse. Obrigado. Bom, obrigado a todos que puderam participar do evento, né? Obrigado a todos que estavam por trás e que ajudaram a gente na organização. Obrigado, Débora. Obrigado, Raíssa, Linda, Josué, Sônia, né? Obrigado a todos e tenham um bom dia. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Valeu. Obrigado. Bom dia, um abraço a todos. Obrigado mesmo. Ademir, Diego. Abração. Bom dia.